Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o curso de Técnico em Secretariado Escolar. Hoje o assunto é sobre documentos oficiais da escola e da gestão escolar, a nossa disciplina de inspeção. A gestão de documentos, como vocês já ouviram, ela fala sobre a arquivologia, ou seja, este tema equivale sobre a ciência que estuda as funções, os princípios e as técnicas a serem observadas na produção da organização, na guarda, preservação e utilização de um arquivo. O termo arquivística diz respeito a técnicas de manuseio dos documentos e procedimentos do arquivo. Dentro do estudo da arquivística, encontra-se o conceito de gestão de documentos. Falando sobre o conceito, o que é a gestão de documentos? Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, em fase corrente ou intermediária, visando a eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Quais são as características físicas dos documentos? Uma característica é o suporte, diz respeito ao material sobre o qual as informações são registradas. É a base física dos documentos. Exemplo, a fita magnética, o filme de nitrato e o papel. O formato é a configuração física de um suporte, de acordo com a natureza e o modo como foi confeccionado. Um exemplo é um caderno, um cartaz, um dispositivo, folha, mapa, planta, rolo de filme e etc. O gênero é a configuração que assume um documento de acordo com um sistema de signos utilizado na comunicação de seu conteúdo. Por exemplo, documentação audiovisual, através de fotos, fonográfica, representação gráfica das palavras e iconográfica, que são as imagens. Espécie também é uma característica dos documentos, configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações contidas. Por exemplo, boletim, certidão, declaração e relatório são as espécies que são encontradas esses tipos de documentos. O tipo é a configuração em que assume uma espécie documental de acordo com a atividade que a gerou. Por exemplo, boletim de ocorrência, boletim de frequência e rendimento escolar, certidão de nascimento, certidão de óbito, relatório de atividades, relatório de técnico. E a classificação? Classificar é uma das atividades do processo de gestão de documentos arquivísticos, que inclui procedimentos e rotinas específicas, as quais possibilitam maior eficiência e agilidade no gerenciamento e controle das informações. A classificação por assuntos é utilizada com o objetivo de agrupar os documentos sob um mesmo tema, agilizar a recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção e eliminação, transferência, recolhimento e acesso a esses documentos, uma vez que o trabalho arquivístico é realizado com base no conteúdo do documento. Um importante método de classificação de documentos foi desenvolvido por Neville Devey, Apud Pais 2005, o qual é utilizado nas bibliotecas e em grande parte também por instituições públicas e privadas. O método apresenta a configuração decimal sendo 00 para obras gerais, 100 para filosofia, 200 religião, 300 ciências sociais, 400 linguísticas, 500 ciências puras, 600 ciências aplicadas, 700 artes e divertimentos, 800 literatura e 900 história e geografia. Os métodos de classificação dos documentos são por seus mantenedores, ou seja, públicos, quer dizer que das esferas federais, estaduais e municipal, institucionais, instituições educacionais, igrejas, corporações não lucrativas, sociedades e associações, comerciais, empresas, corporações e companhias e famílias ou pessoais. Então, as pessoas que mantêm esses documentos são os oficiais mantenedores desses documentos. Atenção para os estágios de evolução dos arquivos, conhecido por teoria das 3 idades. Arquivos de primeira idade ou corrente, arquivos de segunda idade ou intermediário, arquivos de terceira idade ou permanentes. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esses tipos, esses estágios dos arquivos.
Os conceitos sobre arquivo corrente. O arquivo corrente é aquele arquivo que ainda está em uso e ainda é utilizado com frequência, sendo importantes para as atividades da empresa e são colocados perto dos seus usuários diretos, devido à grande possibilidade de uso que apresentam e são conhecidos também como arquivos ativos. O intermediário é o conjunto de documentos originários de arquivos correntes e que estão sendo poucos usados na rotina de trabalho e são armazenados temporariamente, prazo estabelecido pela CONARC, até a sua extinção final, podendo ser eliminados ou arquivados permanentemente. O arquivo permanente é aquele documento quando o documento não é mais usado e tem seu arquivamento definitivo e tendo um valor secundário. Normalmente, ele passa a ter um valor histórico. São documentos que já não têm utilidade administrativa, mas não podem ser eliminados. Então, prestem atenção aí, tá, gente? Espero que tudo tenha ficado esclarecido. Então, essas são as atividades que vocês vão responder e entregar no Google Classroom. Obrigada pela atenção de todos. Tenham um bom dia.